Olá, meu nome é Daniel Patrício da Silva, sou do estado do Paraná, da cidade de Foz do Iguaçu. O curso é Licenciatura em História. Linha geral do projeto é intervenção prática no interior da escola, contribuições de estudantes e ou professores. O tema do PAP é a elaboração de um material didático sobre a história da cidade por meio de relatos de personagens pouco valorizados nas narrativas históricas oficiais para a preservação da memória de seus personagens e tradições para todos os estudantes do ensino fundamental de um colégio estadual localizado na região central da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Situação-problema. Envolveu que, ao realizar meu estágio neste colégio, tanto na participação que tive nos momentos de observação em algumas turmas do ensino fundamental, tanto na parte do pátio ou salas de aula do colégio, pude presenciar que muitos não tinham conhecimento nem da sua própria história, nem ao menos identificar a gênese da produção do saber histórico e a construção da sua história. Logo, para os alunos que tinham menos conhecimento ainda, uns riam uns dos outros por não saberem responder ao contexto, demonstrando que, no geral, a falta de conhecimento era de todos. Era notório ver que os alunos que eram tímidos não conseguiam nem responder que não sabiam e os demais faziam piadas. Além disso, por mais que a coordenação e os professores do colégio buscassem intervir, era visto que, mesmo oferecendo recursos como ações práticas, muitos ainda não reconheciam os agentes históricos da própria comunidade, sendo necessários contextualização local e regional, agente histórico e relação entre memória e identidade a todos os presentes. A justificativa. Pessoal, desde que iniciei meu curso de licenciatura em História, buscando sempre melhorar cada vez mais, obter maior conhecimento, inclusive notar que nada é tão fácil quanto pensamos. Observo que na prática docente, em sala de aula, o professor precisa ter um bom discernimento para lidar com cada situação, mas buscar entender que tudo é aprendizado. Durante minha vivência em sala de aula e na trajetória do curso, voltei a minha atenção a uma questão: identificar a gênese da produção do saber histórico e me perceber como agente social construtor da história, observando que este assunto envolve fontes, memórias, contextos e interesses sociais que vêm auxiliar em cada narrativa histórica e que muitos desconhecem. Na teoria, existem documentos e relatos de períodos históricos em que os indivíduos permaneciam a vida inteira em um único local, como durante a Idade Média na Europa, sem que ocorressem interações culturais e sociais com pessoas de outras regiões. As fronteiras espaciais eram bastante claras e bem definidas, fazendo com que muitas pessoas não tivessem a oportunidade de conhecer outros lugares e, dessa forma, criavam uma conexão com seu ambiente. Atualmente, a mobilidade é um evento que permeia tanto o Brasil quanto o restante do mundo. A fonte, Pascoal Bonfim, 2009. Na prática, propor uma intervenção para identificar a gênese da produção do saber histórico e estimular a percepção do estudante como sujeito social, construtor da história, oferecendo recursos verdadeiros para tornar clara a gênese do saber histórico e, de alguma maneira, estimular o aluno do ensino fundamental a reconhecer-se a si mesmo como atores sociais da sua construção histórica. Desta maneira, ao conscientizar sobre o assunto, existe a possibilidade de que os assuntos não dialogados no espaço escolar venham de alguma maneira a ser mais discutidos e assim, consequentemente, possam ter mais conhecimento como um local de empoderamento, investigação e diálogo entre saberes escolares, assim como memórias locais de cada um. O objetivo geral: promover a valorização da história da comunidade local de Foz do Iguaçu por meio do conhecimento histórico e de práticas pedagógicas integradoras que estimulem estudantes e professores a se perceberem como agentes ativos na construção do conhecimento. Objetivos específicos: agendar um encontro com professores e coordenadores do espaço escolar para apresentar a metodologia
do trabalho sobre o uso de fontes históricas escolhidas no trabalho. Produzir um vídeo sobre a história local, com relatos e o conhecimento dos moradores como importantes sujeitos históricos. Propor uma roda de diálogo com debates e reflexões sobre a história local e entregar um panfleto a todos os estudantes, com a intenção de que se compreendam como importantes sujeitos históricos. Na revisão de literatura, para Walter Benjamin, 1987, que fala sobre a escolha teórico-metodológica, pela perspectiva benjamiana da história, a contrapelo demonstra um comprometimento claro com a valorização da memória, normalmente ignorada. No entanto, é essencial questionar o funcionamento dessa abordagem na prática. Quais critérios determinam, quais memórias são resgatadas, que conflitos éticos surgem ao utilizar descrições particulares em circunstâncias educacionais e como os métodos de ensino perpetuam hierarquias de conhecimento em vez de desafiá-las. Segundo Albert, 2005, ao redirecionar a atenção da história corporativa, que exalta figuras proeminentes e construções para vivências diárias, o estudo corrige ao questionar um costume disciplinar convencional. De acordo com Bittencourt, 2017, a expressão na lição de uma crítica histórica que se aplica hoje reflete um propósito educacional significativo: persuadir as pessoas a posicionar acontecimentos em contextos temporais e fundamentais. Por fim, não menos importante, Calai, 1988, trata a história local como uma perspectiva de estudo privilegiada, em que uma preferência heurística impactante, pois conecta o aluno às estruturas sociais e às conexões de civilidade que formam o cotidiano. Ainda assim, é importante sinalizar possíveis riscos. Estratégias de ação. Como estratégias de ação, para este momento, agendar um encontro junto aos professores e coordenadores do espaço escolar, para que possamos apresentar as metodologias do trabalho que foram produzidas, sobre o uso de fontes históricas escolhidas no trabalho. Neste momento, demonstrar todo o material preparatório, demonstrando as metodologias com alguns exemplos exatos, envolvendo cada um dos professores nas atividades que serão aplicadas, a definição dos passos seguintes aos resultados alcançados e a reflexão do tema discutido. Estratégia de ação 2. Para este momento, será produzido um vídeo de 50 minutos, no qual se discute o assunto da história local, com relatos e o reconhecimento dos moradores como importantes sujeitos históricos, fazendo ainda ilustrações e textos que trazem mais informações, que informem a todos os alunos quanto ao assunto citado, conduzindo no vídeo pessoas falando da história local, da vivência de moradores mais antigos, que são importantes sujeitos da história local. Este encontro terá a duração de 40 minutos, conforme o que foi mostrado no vídeo. Este acontecerá na turma do ensino fundamental dos anos finais do Colégio Estadual de Foz do Iguaçu. Estratégia de ação 3. Após o término do vídeo, na aula anterior, será feita uma roda de diálogo com debate de 30 minutos, focado nas reflexões sobre a história local. Em seguida, a entrega de panfleto a todos os estudantes, com a intenção de que se compreendam como importantes sujeitos históricos. Desta maneira, o panfleto será elaborado com base naquilo que foi discutido antes no vídeo apresentado e com demais importâncias envolvendo o tema, sendo alternativas de escolha conforme o material estudado. O panfleto será todo digitado por meio do programa Canva, formato 2 dobras, sendo aquele que tem 3 frentes com o mesmo diverso, e terá em seu contexto algumas ilustrações centralizadas para uma melhor visualização daquilo que foi abordado. Cronograma. Este trabalho acontecerá com a duração de 4 meses, de outubro a janeiro, com as estratégias distribuídas
para finalizar no prazo correto. Recursos. Os recursos utilizados no decorrer do projeto foi a impressão de 2 lados já pronta para ser distribuída a todos os professores, a apresentação apresentando as metodologias, um notebook, um gravador de vídeo e um pendrive de 4 GB. Notebook com editor de vídeo para apresentação da palestra, uma impressora e folhas A4, com impressões de 3 colunas para o panfleto. Resultados esperados. Ao final do desenvolvimento desta intervenção, os estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental 2 envolvidos terão a possibilidade de ter uma maior compreensão da história local da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, com a apresentação de relatos de personagens pouco valorizados nas narrativas históricas oficiais. Podemos estimular entendendo a preservação da memória, personagens e tradições locais, e com isso pretende-se formar estudantes mais comprometidos, sendo capazes de se reconhecer a si mesmo como atores sociais da sua construção histórica.